Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor, a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, nesse domingo pela manhã. Nós damos graças a Deus por mais uma semana que Deus tem nos dado de vida e pelo privilégio e oportunidade de estarmos nos reunindo nessa hora, em nome de Jesus, nessa sala virtual, para nós continuarmos o nosso estudo sobre o tema milagres, esse tema tão palpitante, esse tema tão agradável da gente estar estudando, né? Vamos agradecer a Deus primeiramente e pedir a bênção do Senhor para esse tempo que nós teremos aqui. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor, pela vida, pela saúde e pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez na tua presença, junto com todos os irmãos que nos assistem, para nós darmos continuidade ao estudo da tua santa e bendita palavra e aprendendo um pouquinho mais sobre esse tema tão interessante, tão maravilhoso para nós, que são os milagres do Senhor na nossa vida, Deus. Obrigado, porque diariamente nós temos sido abençoados pelo Senhor, com vida, com saúde, com livramentos, proteção, perdão dos nossos pecados, a nossa salvação eterna, o cuidado do Senhor, a direção, a orientação do Senhor na nossa vida, o suprimento de todas as nossas necessidades. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Abençoe-nos durante esse tempo, durante esse estudo. Fale conosco. Ó Pai, que a nossa mente e o nosso coração esteja sensível à Tua voz nesta hora, que durante esse estudo o Teu Espírito Santo possa clarear na nossa mente os princípios da Tua palavra. E ao estudarmos e entendermos a Tua palavra, o nosso coração se enche de fé para sermos abençoados pelo Senhor, supridos em todas as nossas necessidades. Abençoa todas as classes que estão reunidas nesta hora, abençoa a liderança da escola dominical durante esse tempo que nós não estamos podendo nos reunir presencialmente na igreja, na escola bíblica, apenas nos cultos, mas que o Senhor nos abençoe, que nós possamos continuar aprendendo a Tua palavra, estudando e alimentando a nossa fé com esse alimento espiritual que é a Tua palavra, Pai. Nos abençoe e nos ajude nesta manhã, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém e amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, domingo passado, nós vimos 4 chaves para o milagre, só relembrando, né? 4 chaves para o milagre: intensidade e persistência, objetividade no pedido, fé em ação e focar o sobrenatural de Deus. Hoje eu quero ver com vocês 3 princípios para o milagre. Quero passar aqui com vocês 3 princípios importantíssimos sobre milagres, sobre as bênçãos de Deus na nossa vida, ok? Vai ser muito interessante. Primeiro princípio: Deus opera em pessoas através de pessoas. Deus sempre age na vida das pessoas usando outras pessoas. Quem é o instrumento de Deus para que Deus opere milagres, maravilhas na vida das outras pessoas? Pessoas, seres humanos. Deus sempre vai usar alguém para, através dessa pessoa, abençoar outra pessoa. É um princípio muito interessante. Deus opera em pessoas através de pessoas. Eu quero usar como texto bíblico para exemplificar esse princípio o livro de Atos, capítulo 28. Nós vamos ler versículos 8 e 9. Você costuma acompanhar, anotar, né, na sua Bíblia e anotar os textos bíblicos, as passagens bíblicas que nós vamos usando no nosso estudo. Livro de Atos, capítulo 28, versículos 8 e 9. Olha que interessante essa passagem. E aconteceu estar de cama, enfermo em febres e desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sarara. Bom, se Deus opera em pessoas através de pessoas, há duas questões importantes aqui. Primeiro, nós precisamos estar dispostos a sermos usados pelo Senhor para abençoarmos a vida das pessoas. Durante esse estudo sobre milagres e até dentro do tema anual nosso da denominação, Ano de Milagres,
nós estamos sendo desafiados a sermos instrumentos de milagres, né? Deus quer fazer de nós, de mim, de cada um de vocês, instrumentos de milagres. Então precisa haver uma disposição de nossa parte para permitir ou participarmos dessa operação de milagres, dessa ação de Deus na vida das pessoas. Então, o que nós vemos aqui nesse texto de Atos 28? Paulo, ele é resultado aqui de um naufrágio, né? Ele está com um grupo de pessoas que sofreram naufrágio, o navio enfrenta uma tempestade no mar, se quebra, se destrói tudo e eles acabam parando numa ilha desconhecida. São sobreviventes de um naufrágio, né? E chegam nessa ilha. Quando ele está nessa ilha, ele fica sabendo que tem um homem nessa ilha, um morador dessa ilha que está com desinteria, com febre, né? Você sabe o que é desinteria. Nessa época, a mesma desinteria que a gente conhece hoje, né? Esse desarranjo intestinal e provocando febre. Aí Paulo tem a disposição de ir até a casa desse homem, visitá-lo e orar por ele. E aí Paulo impõe as mãos sobre a cabeça dele, desse homem, ora por ele e o homem é curado. Então, olha que interessante. Deus opera através de pessoas, mas que pessoas? Pessoas que estão dispostas a serem usadas pelo Senhor como instrumento de milagres. Há uma disposição de Paulo em orar para essa pessoa. Ele poderia ter um monte de desculpas aqui. Paulo poderia dizer assim, olha, eu não conheço ninguém desse lugar, nós somos estranhos aqui, nós viemos parar por um acaso nessa ilha, e não conheço, não sei como são as pessoas dessa ilha, não tenho amizade com ninguém, não tenho liberdade. Ele poderia usar um monte de desculpas, mas ele não usou. Quando Paulo fica sabendo que na ilha, né, tem um homem, que aliás é pai do líder ali daquela ilha, daquela comunidade, que está doente, com febre, com desinteria, ele se propõe, se coloca à disposição para ir até a casa desse homem, visitar esse homem e orar por ele. E aí então Deus usa Paulo como instrumento de milagres ali para operar no milagre na vida desse homem. Esse é o primeiro ponto, né? Segunda questão aqui, no versículo 9, diz que então os demais da ilha, todas as pessoas que estavam doentes na ilha, ficaram sabendo disso e vieram até Paulo para receber oração, e recebiam a oração e Deus operava o milagre e curava essas pessoas. Então o segundo ponto que nós temos aqui é a disposição. Nós precisamos estar dispostos para receber oração, para buscar oração, para pedir oração, né? Então, no primeiro ponto, no versículo 8, nós vemos Paulo com disposição de ir até uma pessoa doente para orar para essa pessoa, e aí Deus opera o milagre e cura a pessoa. No versículo seguinte, que é o versículo 9, nós vemos as pessoas vindo buscar oração, vindo receber oração, quer dizer, essa disposição para pedir oração. Eles vieram até Paulo para receber oração. Então, primeira coisa, nós temos que estar dispostos a orar pelas pessoas, a ir até as pessoas, para Deus nos usar para operar milagres, e também nós temos que estar dispostos a receber milagres, a pedir oração quando nós estamos precisando. Então vejam bem, queridos, nós temos na igreja, por exemplo, um ministério de intercessão, que é um grupo de pessoas, de irmãos, que se dispõem a orar pelos outros, a interceder pelos outros. Esse ministério se reúne toda segunda-feira na igreja, das 7h30 às 8h30, já se reunia antes da pandemia, continuou se reunindo durante toda a pandemia, mesmo com as pessoas isoladas em casa, em quarentena, mas o Ministério de Oração e de Intercessão se manteve ativo, vindo à igreja, se reunindo para orar pelas pessoas, para interceder pelas pessoas. Então, para Deus operar na vida de pessoas, através de pessoas, que é o nosso primeiro ponto, precisa haver disposição para ir até as pessoas orar, né? E precisa haver também disposição para receber oração, para pedir oração. Então, se nós temos um ministério de intercessão na igreja e você precisa de um milagre na sua vida, você precisa o quê? Pedir oração. Você precisa se comunicar, você precisa enviar seu pedido e dizer, ore por mim, me ajude em oração, porque eu estou precisando do milagre de Deus, ok? Então, o primeiro ponto do nosso estudo de hoje, esses princípios, essas chaves para milagre é esse: Deus opera em pessoas, através de pessoas. Então temos que ter disposição para ir até as pessoas e orar para que Deus nos use como instrumento de milagres, e temos que ter a disposição de buscar oração, de receber oração, de pedir para que através da oração de outros que intercedam por nós, nós recebamos o nosso milagre. Ok.
Segundo ponto aqui, um princípio muito importante para milagres. Deus opera através de pessoas que têm vida com Deus. Deus sempre vai usar e vai realizar milagres na vida das pessoas, usando como instrumento, como meio, vidas de pessoas ou pessoas que têm vida com Deus. Vamos para mais um exemplo bíblico. Atos capítulo 3. Atos 3, versículo 1 diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. A hora nona significa 3 horas da tarde, 15 horas, 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde havia reunião de oração, era hora de oração. Então, nesse horário, Pedro e João vão para o templo, vão para a igreja para orar, ok? No versículo 2 diz assim: E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. O que acontece aqui se a gente continuar lendo esse texto aqui, esse capítulo 3 de Atos? Quando Pedro e João estão entrando no templo, esse homem que está ali pedindo esmola na porta do templo pede uma esmola para eles. E Pedro disse assim: Nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso nós damos a vocês. Em nome de Jesus, levanta e anda. Estende a mão para o homem dá um salto, começa a andar, né? Olha só, o homem tinha mais de 40 anos. Esse homem tinha mais de 40 anos. Isso está no capítulo 4, versículo 22 aqui de Atos. Nós lemos essa informação. Tinha mais de 40 anos esse homem. Nós vimos aqui no versículo 2 que ele nunca tinha andado, ele nasceu paralítico. E nós vimos também que todos os dias, durante a sua vida, as pessoas colocavam ele na porta do templo para pedir esmola. Então, olha só. O homem tem mais de 40 anos, nasceu paralítico, nunca andou, e todos os dias alguém o colocava na porta do templo e ele ficava ali pedindo ajuda para todo mundo. Ele nunca foi curado. Ele nunca recebeu milagre. Tinha mais de 40 anos, nasceu paralítico. Todo dia ele estava ali na porta do templo pedindo ajuda para todo mundo que entrava e saía do templo e nunca tinha sido curado, nunca tinha recebido seu milagre. De repente, ele recebe o milagre. Por quê? Porque Deus opera através de pessoas que têm vida com Deus. Pessoas que têm vida com Deus, né? Pedro e João eram homens de Deus, pessoas de oração, pessoas consagradas, pessoas dedicadas ao Senhor. E Deus usa Pedro e João para curar, para realizar um milagre na vida desse paralítico. Então, sempre Deus vai agir através de pessoas que têm vida com Deus. Deus vai usar para operar milagres na nossa vida, sempre a intercessão, a ajuda, como instrumento, pessoas que têm vida com Deus. Então, você tem que procurar quem para receber oração? Você tem que procurar quem para se aconselhar? Pessoas que têm vida com Deus. Deixa eu mostrar um exemplo aqui na Bíblia interessante, um outro exemplo. No segundo livro dos Reis, no capítulo 4, nós lemos a história de uma mulher conhecida como Sunamita. 2 Reis, capítulo 4. A história de uma mulher conhecida como Sunamita, que não tinha filhos, e Eliseu frequenta a casa desse casal, dessa mulher, de seu marido, né? Deus usa o profeta Eliseu para profetizar aqui a bênção, o milagre na vida dela ter um filho. Bom, quando esse filho alcança a adolescência, um dia ele fica doente, começa a ter uma dor de cabeça forte e ele vem a falecer, ele morre, né? Essa história está aqui, esse fato está no capítulo 4 de 2 Reis. Quando esse menino morre, a mulher coloca ele no quarto, deita ele na cama lá morto, e ela vai procurar o homem de Deus, o profeta Eliseu, vai buscar o homem de Deus, para comunicar o fato a ele. Quando ela vai chegando perto do homem de Deus, o profeta Eliseu avista ela de longe, manda ao encontro dela o seu discípulo Geazi, manda o seu ajudante, o seu discípulo Geazi, correr ao encontro dela. E aí no capítulo 4, versículo 26, né? Nós lemos o seguinte, Eliseu dizendo para Geazi: Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Né? Aí Geazi se encontra com essa mulher, vai ao encontro dela e faz essas perguntas para ela.
E a mulher responde para Geazi o seguinte: vai bem, tudo bem, não tenho nada mais a acrescentar com você, dá licença e vai até Eliseu. Quer dizer, essa mulher não compartilha com Geazi o seu problema, não se abre com ele, não pede oração para ele, não comunica o fato a ele, mas ela fala: eu quero conversar com Eliseu, eu quero ir até Eliseu. E vai até o profeta, o homem de Deus Eliseu, e aí se ajoelha nos pés dele, ali angustiada, chorando. E aí Eliseu então fica sabendo o que aconteceu. Quer dizer, ela conta para Eliseu: meu filho está morto lá. Você profetizou essa bênção na minha vida, agora essa bênção se transformou nesse caos, nessa tragédia. Meu filho está morto. Então Eliseu vai até a casa dela, manda Geazi na frente, mas não resolve o problema, e ele vai pessoalmente e ali ora sobre o corpo daquele menino, e Deus ressuscita aquele menino. Deus realiza um milagre. Bom, o que nós aprendemos desse ponto aqui, desse texto? Qual o detalhe que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse ponto dessa passagem? A sunamita se recusou a compartilhar o seu problema com Geazi, porque nós estamos aqui vendo um ponto que diz o seguinte, que Deus opera através de pessoas que têm vida com Deus. Então, quando Geazi, o discípulo de Eliseu, o ajudante dele, chega até essa mulher, ela fala: não quero compartilhar com você, eu estou indo atrás do homem de Deus, do Eliseu, do profeta, porque ele é o homem de Deus, ele é o homem consagrado, ele é o homem que tem compromisso com Deus, ele é usado por Deus, eu quero compartilhar meu problema com ele, eu quero receber a oração dele, eu quero ouvir ele, eu quero compartilhar com ele. Então Deus usa Eliseu para operar esse milagre na vida dessa família, e através da oração de Eliseu, Deus ressuscita o filho da sunamita, dessa mulher. Agora, queridos, por que será que essa mulher não compartilhou com Geazi? Por que ela não pediu oração por ele? Não é uma discriminação, mas acontece que quando você chega no capítulo 5, aqui o capítulo seguinte, você vai descobrir que esse moço aqui, ele tem problemas sérios na sua vida com Deus. No capítulo 5 nós vamos ter aquele episódio da cura de Naamã. E vocês se lembram, pode ler com calma o capítulo 5 e ver que quando Naamã recebe a cura, o milagre da sua cura, ele quer dar um presente para o profeta Eliseu, quer recompensar o profeta Eliseu, e Eliseu recusa o presente, recebeu o presente. Não quero nada de você. Deus te curou, Deus te abençoou através da minha vida, da minha oração, da minha palavra, mas eu não quero nada. E despede o homem. E quando Geazi, o discípulo de Eliseu, vê isso, fala assim: olha, o meu senhor despediu esse homem sem pegar nada dele, mas eu não vou deixar esse homem embora sem arrancar alguma coisa desse homem. E vai atrás do general Naamã, inventa uma mentira e pega ali dinheiro, posses daquele homem. E como consequência disso, depois Eliseu repreende ele e ele recebe uma maldição na sua vida, porque a lepra de Naamã se apega a Geazi. Então nós descobrimos no capítulo 5 aqui que Geazi era ganancioso, era materialista, não tinha comunhão com Deus, era interesseiro, queria trocar bênçãos com benefícios próprios. A gente vê o caráter, descobre o caráter de Geazi no capítulo 5. Agora, olha a sensibilidade e a inteligência dessa mulher, da sunamita, porque quando ela se encontra no capítulo 4 com Geazi, ela não conta o problema para ele, ela fala: eu quero ir até o homem de Deus. E só lá, quando ela chega diante de Eliseu, que ela compartilha o problema, e aí ela recebe o seu milagre. Então, o mesmo fato que acontece aqui com esse homem de Atos 3, que está ali há tanto tempo, todos os dias pedindo ajuda, e ele não recebeu nenhum milagre, porque quem sabe as pessoas que ele pedia ajuda não estavam em condições de ser um instrumento de Deus, usado por Deus para Deus abençoar aquele homem. Mas quando aquele homem paralítico pede ajuda para Pedro e João, que são homens de Deus, Pedro e João então se tornam um instrumento de milagres na vida daquele homem. Ok? Entendeu isso? Deus opera através de pessoas que têm vida com Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa hora. Onde você tem buscado oração? Onde você tem buscado ajuda quando você precisa de um milagre? Com quem você tem buscado oração? Com quem você tem buscado conselhos quando você precisa de um conselho? Quando você precisa de uma ajuda? Quando você precisa de uma intervenção de Deus, de um milagre de Deus na sua vida, onde e em quem
você tem buscado esse milagre? Em Hebreus capítulo 7, versículo 7, há um versículo que diz assim: ora, sem contradição nenhuma, o menor é abençoado pelo maior. Hebreus 7, 7. O menor é abençoado pelo maior. O que esse texto está dizendo? Que Deus vai usar alguém que está acima de nós, que tem uma vida melhor do que a nossa, alguém que tem comunhão com Deus para nos abençoar. Então, quando você busca alguém para orar por você, para aconselhar você, para ser um instrumento de Deus para um milagre na sua vida, no mínimo você tem que buscar alguém que esteja no mesmo nível que você. De preferência, alguém que tenha uma vida melhor do que a sua, né? E não uma pessoa que esteja com a vida pior do que a sua. Em Malaquias, capítulo 2, versículos 1 e 2, eu quero fechar esse ponto, esse segundo ponto aqui, mostrando para vocês o que Deus fala aqui em Malaquias, capítulo 2, versículo 1 e 2, versículos 1 e 2. Malaquias, último livro do Antigo Testamento. Olha só o que Deus disse: e agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. O que Deus estava dizendo aqui para a liderança da nação de Israel, da nação de Judá, no tempo do profeta Malaquias? O que Deus estava falando para os sacerdotes? Por conta da vida de vocês estarem em desordem, quando vocês forem abençoar as pessoas, eu vou transformar essa bênção em maldição. Ao invés de vocês serem instrumentos de milagres e de bênção na vida das pessoas, vocês vão ser instrumentos de maldição, porque eu vou amaldiçoar as vossas bênçãos. Está entendendo? Se você buscar oração, se você buscar conselhos, se você buscar ajudas em pessoas erradas que estão com a vida pior do que a sua, ao invés delas serem instrumentos de bênção na sua vida, elas vão ser instrumentos de maldição na sua vida, porque elas vão tentar abençoar você em nome de Deus, mas Deus vai transformar essas bênçãos em maldição. É isso que Deus está dizendo aqui para a liderança da nação de Judá nos dias do profeta Malaquias. Por isso, esse princípio aqui, esse segundo princípio, estou deixando para vocês aqui, ó. Deus opera através de pessoas que têm vida com Deus. Por isso Deus curou aquele paralítico através da vida de Pedro e João. Por isso Deus ressuscitou o filho da sunamita através da vida de Eliseu e não do Geazi. Ok? Vamos para o terceiro e último princípio de milagres para a nossa vida. Deus opera em pessoas que não desistem. Deus opera na vida de pessoas que não desistem. Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Jesus disse assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Alguns dias atrás eu tinha aqui comentado sobre a questão da persistência, da perseverança. Esse texto aqui, essas palavras de Jesus vêm reforçar e fortalecer esse princípio. Deus opera em pessoas que não desistem. Se você está pedindo, buscando um milagre de Deus, esse milagre vai glorificar a Deus, vai contribuir de alguma forma para a edificação do reino de Deus. E se isso significa muito para você, é muito importante para você, com certeza você deve passar por essas 3 etapas aqui. Peça, bate, ou peça, busque e bata. Peça, busque e bata. Porque você vai receber, você vai encontrar e a porta vai se abrir. Né? É a promessa aqui do Senhor Jesus. Uma coisa muito importante, eu quero ler mais um versículo para você, que fala sobre essa questão da gente pedir e Deus atender. Na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, não o Evangelho, a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14,
Tem uma palavra aqui sobre a importância da gente crer na resposta da oração, a fé que a gente deve ter na resposta da oração. Então João disse assim, ó, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. E aí isso leva a fazermos a seguinte pergunta: quando é que nós sabemos que a nossa oração está de acordo com a vontade de Deus? Quando a gente lê esse versículo, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, logo vem essa pergunta: como é que eu sei, pastor, que a minha oração está de acordo com a vontade de Deus? Como é que eu sei que posso saber que o que eu estou pedindo está de acordo com a vontade de Deus para mim ter essa fé de que ele vai me ouvir? Então você pode fazer essas duas perguntas para você ter uma noção se o seu pedido, a sua oração está de acordo com a vontade de Deus. O que eu estou pedindo vai glorificar a Deus? Será para a glória de Deus? O nome do Senhor será glorificado através disso que eu estou pedindo? Segunda pergunta que você tem que fazer: de alguma forma o que eu estou pedindo vai contribuir para a edificação do reino de Deus? O que eu estou pedindo vai trazer algum benefício para o reino de Deus? Ou só estou pedindo isso para o meu ego, satisfazer o meu ego? É um pedido egoísta, só visando o meu próprio bem, não o bem de outro, né? Então, veja bem, isso que você está pedindo também é muito importante, significa muito para você, é algo importante ou é algo superficial? Algo que não tem muito valor, algo que você fala assim, olha, se Deus me der bem, ou se Deus não me der, também está tudo bem, não é tão importante assim, né? O que você está pedindo, buscando em oração, o milagre, vai glorificar o nome do Senhor? Vai de alguma forma contribuir para a edificação do reino de Deus? Isso realmente é importante para você? Tem valor para você? Então, se isso que você está pedindo for glorificar o nome do Senhor, vai trazer glória para Deus, vai edificar o reino de Deus, trazer alguma contribuição para o crescimento e edificação do reino de Deus, e é realmente algo importante, a sua oração está de acordo com a vontade de Deus, então você pode crer, pode ter fé de que Deus vai te ouvir, vai te atender. Então você vai seguir esses passos aqui, de Mateus 7, 7 e 8. Peça, busque e bata, porque você vai receber, você vai encontrar e a porta vai se abrir. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar com esses 3 pontos aqui hoje no nosso estudo sobre milagres, né? Esses 3 pontos, relembrando, 3 princípios muito importantes. Deus opera em pessoas, através de pessoas. Deus sempre vai usar pessoas. Então tenha disposição de ir até as pessoas e ser instrumento de milagres. E se você está precisando de um milagre, não se acanhe, busque oração, peça oração, né? Busque oração, faça pedido de oração. Segundo, Deus opera através de pessoas que têm vida com Deus. Cuidado com quem você busca oração. Cuidado com quem coloca a mão sobre a sua cabeça. O menor sempre será abençoado pelo maior. Cuidado em quem você busca conselhos. Cuidado de quem você recebe oração. Se Deus não esteja transformando essa bênção em maldição, ok? Deus opera através de pessoas que têm vida com Deus. E terceiro princípio, Deus opera em pessoas que não desistem. Se os seus pedidos, se a busca do seu milagre visa a glória de Deus, de alguma forma contribuir para o bem do reino de Deus, e é algo realmente importante para você, essencial, com certeza a sua oração está de acordo com a vontade de Deus. Por isso que a gente precisa pedir para o Senhor como os discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Por isso que a gente precisa conhecer a Bíblia, porque a Bíblia nos ensina como orar segundo a vontade de Deus. E se a nossa oração está de acordo com a vontade de Deus, com certeza Deus vai ouvir e vai nos atender. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida nessa manhã, em nome de Jesus. Que você tenha entendido esses princípios, que nós possamos colocar em prática na nossa vida. Amém? Hoje à noite nós temos o nosso culto presencial, às 19 horas, culto da família. Se você tem condições e pode ir à casa do Senhor, venha, né? Nós estaremos nos reunindo na presença do Senhor para adorarmos a Deus e recebermos mais da palavra do Senhor. Nós vamos iniciar a partir da meia-noite de hoje o nosso relógio de 24 horas de oração e jejum, ok? Começa agora à meia-noite.
da meia-noite de domingo para segunda, né? Então, meia-noite, e vai até o sábado à meia-noite, o encerramento. 24 horas de oração e a semana de jejum. Relógio de oração. Nossa igreja está envolvida nesse projeto. Todo o avivamento bíblico, no Brasil todo, todas as igrejas no Brasil todo está envolvido nessa campanha de oração. Hoje mesmo, né, nesse domingo, hoje dia 4, muitas igrejas estão jejuando, já estão orando, mobilizadas hoje, mas a nossa começa hoje meia-noite e vai durante a semana, então não será só um dia. Essa santa convocação será a semana toda de relógio de oração. Não fique fora dessa bênção, participe disso, se envolva nisso. A pessoa mais abençoada é a pessoa que ora, viu? Aqueles que oram são as pessoas mais abençoadas, mais ainda do que aqueles que recebem oração. Então se envolva nesse relógio de oração, separe 30 minutos, que seja de qualquer hora do seu dia, da sua noite, que for mais fácil para você, e dedique esse tempo em oração ao Senhor. E você vai ver como Deus vai abençoar a sua vida, tá bom? Marque aí a sua presença na sala de aula para controle da direção da escola dominical. Que Deus abençoe o nosso dia, nossa tarde, nosso domingo, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos por esse tempo precioso que nós passamos aqui reunidos nessa sala virtual de estudo da Tua Palavra. Tu és um Deus de milagres e nós estamos aprendendo cada domingo, Senhor, através desse estudo, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é grande, como o Teu nome tem poder, como a Tua palavra é poderosa. Basta uma palavra do Senhor, basta um toque do Senhor para que tudo mude na nossa vida, Deus. Nós temos sido sustentados pela ação milagrosa do Senhor. Tudo que temos alcançado, tudo que somos, tudo que temos feito tem sido devido à graça do Senhor, à misericórdia do Senhor e os milagres do Senhor na nossa vida. Nós somos provas vivas de que o Senhor é um Deus de milagres, Pai. Que nesta manhã a Tua palavra venha trazer fé em cada coração, e através da fé no Senhor e na Tua santa e bendita palavra, os Teus filhos, a Tua igreja seja ricamente abençoada e suprida pelo Senhor. Obrigado por esta manhã, abençoe o restante do nosso dia e a celebração de hoje à noite no culto da família. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até a noite e até a nossa aula no próximo domingo que vem, em nome de Jesus.